Agora vamos visualizar o código-fonte que foi desenvolvido para realizar a importação do XML da NFE. Bom, eu já estou aqui com o projeto aberto. Eu vou abrir aqui esta classe emitente nota detalhe controller. Vou abrir também aqui a janela emitente nota, aliás, a entrada da nota detalhe, tá? E temos aqui também a classe importa XML NFE. Bom, quando o usuário clica aqui neste botão, que é um generic button, tá? Aqui nós definimos uma action para esse botão. Então, ao clicar nesse botão, eu vou chamar o método importa NFE aqui da classe entrada da nota detalhe controller. Ok? O primeiro passo é criar um filtro, tá? Esse filtro aqui vai servir para a janela que abre aqui para o usuário escolher o arquivo. Então ele vai filtrar somente os arquivos com a extensão XML, ok? Logo depois será aberta uma janela para que o usuário escolha o arquivo da NFE, né? O XML da NFE. Bom, feita essa escolha do arquivo, o sistema vai instanciar aqui um novo objeto da classe importa XML NFE. E logo depois será chamado aqui o método importa XML NFE, que é aqui da classe importa XML NFE. Ok? Bom, esse método ele recebe como parâmetro um arquivo XML. Ok? O primeiro passo aqui é criar um hash map, tá? Esse hash map ele vai conter os dados da NFE. No caso, nós iremos incluir uma NFE cabeçalho, os dados da NFE cabeçalho, os dados do emitente e os dados da NFE detalhe. Ok? Logo após, eu vou instanciar um objeto da classe JAXB-Context. Tá? Eu vou criar aqui uma instância, passando como parâmetro esse pacote, tá? Que é o pacote br.inf.portalfiscal.nfe. Bom, esse pacote, as classes desse pacote, né, elas foram geradas através do utilitário XJC. Tá? Esse utilitário ele vem junto com o JDK. Tá? A utilização desse utilitário foi mostrada lá no curso sobre o XML em Java. Então, ao utilizar os esquemas da nota fiscal eletrônica, né, nós geramos o esquema, utilizamos o esquema do NFE proc. Tá? Por que foi utilizado o esquema do NFE proc? Bom, vamos aqui consultar o manual da NFE. Ok? Então vou entrar aqui no portal da nota fiscal eletrônica. Vamos aqui aguardar o carregamento dessa página. Aqui está, eu tenho aqui uma aba documentos, onde eu tenho aqui um link para os manuais. Então eu tenho aqui o manual de orientação do contribuinte. Ok, aqui está o manual. Agora eu vou procurar aqui neste manual por NFE proc. Tá? Então o que foi encontrado aqui? Ó? Layout de distribuição NFE. Deverá ser disponibilizado para o destinatário o mesmo conteúdo da NFE enviada para a Cefaz, complementada com a informação da autorização de uso na forma que se segue. Então, o esquema XML que deve ser utilizado para o envio do XML da NFE é o proc NFE versão 2.0.xsd. Tá? Então, quando vocês forem utilizar o utilitário XJC, vocês têm que gerar as classes utilizando-se desse esquema.
ok? E nesse esquema, nós poderemos ler os XMLs das NFS que foram emitidas e processadas, ok? Então, o elemento raiz da XML que deve ser disponibilizado para o destinatário é o NFE proc, tá? Eu vou abrir aqui uma NFE que eu tenho disponível aqui, que foi emitida, tá? Então, a gente pode verificar que o elemento raiz deste XML é o NFE proc, tá? E esse NFE proc, ele possui aqui os dados da autorização da NFE, tá? Então aqui eu tenho a chave de acesso, a chave da NFE. Eu tenho aqui também o status da NFE. Então essa NFE que eu estou visualizando, ela foi autorizada o uso, ok? Então o elemento raiz do XML que nós iremos abrir aqui para importar o XML será o NFE proc, tá? Que esse é o padrão que deve ser enviado para o destinatário da NFE, ok? Bom, então com essas informações, aqui nós vamos criar uma instância do JAX-B Context, tá? Depois criamos aqui um objeto da classe unmarshaller, ok? E instanciamos esse objeto através aqui do método createUnmarshaller do JAX-B Context, ok? Logo depois nós buscamos o elemento raiz do XML, que é o TNFEProc, tá? Lembrando que essa classe TNFEProc, ela foi gerada automaticamente pelo utilitário XJC, tá? Quando você executar também, ele vai criar outro pacote, que é esse pacote aqui, ó, orgw3 2009xml DSIG, ok? Então, ele vai criar esses dois pacotes aqui com as suas classes para a leitura desse arquivo XML. Bom, então feita a leitura do arquivo XML, né, eu vou buscar os dados dessa nota fiscal eletrônica. Então, eu já tenho aqui o elemento raiz, eu vou buscar os outros elementos dessa nota fiscal eletrônica. E logo depois eu vou setar os dados, tá? Primeiro aqui eu vou definir alguns formatos, tá? Então eu defino aqui um formato de data, o símbolo decimal, tá? O decimal separator, o formato quantidade, formato valor, formato número e formato série. Esses formatos aqui eu vou utilizar, na hora que eu for buscar os dados, eu vou utilizar para formatar esses dados, ok? Então, primeiro, eu vou setar aqui os dados da NFE cabeçalho. Então, eu vou buscar o código numérico, a natureza da operação, o indicador de forma de pagamento, o código do modelo, a série, o número, data de emissão, data de entrada-saída, hora de entrada-saída, tipo de emissão, versão do processo de emissão, código do município, finalidade da emissão, tipo de operação eu vou setar aqui como 0, que no caso, como nós estamos recebendo uma NFE, então o tipo de operação é uma nota fiscal de entrada, ok? Aqui o dígito da chave de acesso, formato de impressão do DANF, a chave de acesso e o status da nota. Logo depois, eu vou buscar os dados do emitente, tá? Então, quem foi que emitiu essa NFE? Então, eu vou buscar lá o CPF CNPJ, a inscrição estadual, a razão social, o nome fantasia, o logradouro, o número, endereço, bairro, código do município, nome da UF, o CEP, o CRT, o código do país, o nome do país e o telefone, tá? Logo depois eu vou buscar as informações adicionais, ok? Posteriormente, eu vou pegar os detalhes, né? No caso, os produtos que fazem parte dessa NFE, ok? Então eu crio aqui um objeto NFE detalhe VO. Logo depois eu vou percorrer um laço com os produtos que tem, né, que contém essa NFE. Então eu pego aqui a lista desses detalhes e vou setando aqui os seus dados. Então eu vou setar aqui da NFE detalhe o GTIN. Aqui no caso,
O jetim está sendo setado 2 vezes, tá? Mas basta setar uma única vez. Então vamos comentar esse dado aqui, ok? Depois nós podemos verificar qual dado da NFE detalhe nós podemos buscar esse CEAN, ok? Então vamos definir aqui também o nome do produto, o NCM, o CFOP, a unidade comercial, quantidade comercial, valor unitário comercial, valor total, o jetim da unidade tributável, a unidade tributável, a quantidade tributável e o valor unitário da tributação, ok? Também as informações adicionais. Logo depois eu vou buscar os dados do imposto desse produto, tá? E vou adicionar a minha lista da NFE detalhe, tá? Percorrido esse laço, eu vou buscar os totais do ICMS e logo após eu vou incluir no meu hashmap a NFE cabeçalho, a lista da NFE detalhe, né, que são os produtos dessa NFE e os dados do emitente, ok? Aqui nós temos um to-do, quais outros dados necessitam serem importados. Então, será que todos esses dados aqui que nós estamos setando para importar a NFE já são suficientes? Ou precisamos de setar mais dados, ou precisamos buscar mais outras informações, tá? Então, nós temos que analisar o que nós estamos buscando de informação nesse arquivo do XML da NFE e verificar se nós precisamos buscar mais algum outro dado, ok? Bom, então realizado a leitura desse arquivo XML, eu vou retornar com esses dados lá para o controller aqui da entrada da nota, ok? Bom, então, buscado esses dados da NFE, eu vou verificar se esses dados são diferentes de nulo, tá? Se for diferente de nulo, eu vou setar aqui o form dados NFE para o NFE cabeçalho VO que foi buscado lá do XML. Da mesma forma eu faço com o form emitente e também a grid produtos, ok? Na grid produtos eu vou aqui criar um laço para adicionar todos os produtos que estão dentro dessa lista da NFE detalhe, ok? Logo depois eu seto os dados, né? Nesse método pull aqui, eu aviso para o OpenSwing que foi realizada uma alteração no VO que está vinculado a este form e ele vai atualizar os dados de acordo com os dados que contém, né, o VO desse form, o VO que está vinculado a esse form, ok? Logo depois, então, eu vou emitir aí uma mensagem para o usuário, dados importados com sucesso. Caso ocorra algum problema durante a execução desse procedimento, no caso aqui do procedimento da importação da NFE, e esse método importa XML NFE retornar nulo, eu vou emitir uma mensagem aqui para o usuário. Erro ao importar os dados do XML, ok? Bom, então dessa forma nós realizamos a importação dos dados do XML da NFE.